Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Versículos 1 ao 8. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Deus sabe o que vocês necessitam antes que lhe peçais. Olha, desvenda os nossos olhos, Santo Deus, nessa noite. Te pedimos isso humildemente, a fim de podermos contemplar as maravilhas da tua santa lei. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Talvez a maior de todas dificuldades, talvez a maior de todas elas, em relação à vida cristã, é a sinceridade daquilo que fazemos. O zelar para que aquilo que nós fazemos externamente seja também verdadeiro no nosso íntimo, no nosso coração. Quando nós não nos preocupamos com o nosso coração, quando nós nos preocupamos com a nossa intenção, nós temos a tendência de transformar os aspectos externos das nossas ações como a base da verdade. Então, comumente se cria um estereótipo e a pessoa que pratica tal coisa, ela é caracterizada como quem vive como crente. Isso é tão comum, determinado estilo de roupa, determinado corte de cabelo, determinado jargão, uso de termos. Isso para muita gente caracteriza o Evangelho. Isso tem feito com que a essência da verdade, a essência do Evangelho seja abandonada, que é a verdade vivida intimamente. E essa é uma grande preocupação no Sermão do Monte, porque Jesus Cristo, por exemplo, na sessão anterior, porque a discussão aqui ainda é sobre a justiça, não é? Como é que eu exerço a justiça? No capítulo 5, ele diz: ora, se a nossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, nós não somos dignos. Então ele passa a dizer como os fariseus vivem. E se você lembrar bem, todos os exemplos que Jesus dá, ele dá relacionado ao caráter externo da obediência.
Por exemplo, quando ele fala sobre o adultério, ele diz, ora, aquele que olhar com olhar impuro, esse já adulterou. Veja que Jesus então se volta ao caráter interno do pecado, do pensamento, da ideia, aquilo que está no nosso coração. Eles imaginavam que eles só iam quebrar o mandamento se externamente fizessem. Jesus passa então a estabelecer que se a nossa justiça não adentrasse a profundeza da nossa alma, se o que nós buscamos não fosse superior a um estereótipo de vida, nós não éramos dignos do reino de Deus. Nós não podemos descansar a alma enquanto as verdades que nós vivemos externamente não adentrar o mais íntimo da nossa alma, o mais profundo do nosso ser. Toda a verdade no íntimo do nosso ser. Agora, o texto muda um pouco. É interessante que Jesus ali combatia a interpretação da lei. Agora, no capítulo 6, Jesus passa a combater a prática dessa deturpação da lei. Interessante, ele diz, ouviste o que foi dito pelos antigos, eu porém vos digo. Ouviste o que foi dito, eu vos digo. Então, Jesus estava ali na primeira sessão do capítulo 5, na última sessão, melhor dizendo, do capítulo 5, estabelecendo um parâmetro, dizendo o seguinte: a interpretação correta da lei eu estou dando, não é essa que eles estão dando a vocês. Mas perceba outra coisa importantíssima: a interpretação errada da lei produz falsa prática, uma prática que está associada ao erro de interpretação. É muito importante isso, porque, ora, ninguém pode pensar que você vai crer em uma verdade e viver contrário a essa verdade. Isso é uma coisa que você não tem como imaginar, mas é o que acontece muitas vezes. Você crê numa verdade e vive contrário a ela. Doutrina e prática, elas estão diretamente ligadas. Elas estão indiretamente conectadas. O problema é que é mais fácil mudar o exterior do que o interior. Por isso que a aparência da prática muitas vezes não revela o que verdadeiramente eu creio, gerando no meu coração o que se chama de hipocrisia. É o que o texto está combatendo. Hipócritas em Deus. E a hipocrisia, não é? Ela é um termo utilizado no teatro, e exatamente uma máscara que se põe no rosto, e a pessoa, que essa expressão que vem da palavra, exatamente era a palavra hipocrisia, que era uma máscara em que a pessoa encenava com uma máscara, e ela falava, mas o rosto não aparecia, porque a máscara cobria. Não havia sinceridade. Mas, obviamente, a arte não tem a ver com isso literalmente, mas essa imagem que traz. Há uma máscara no rosto. Não somos aquilo que de fato somos. Não fazemos aquilo que de fato pensamos. Nós, muitas vezes, maquiamos o nosso próprio comportamento. Nós maquiamos o nosso coração por meio das práticas que nós temos. E o texto, no primeiro verso, do capítulo 6, diz assim, literalmente, Jesus ele vai estabelecer um padrão, dizendo, olha, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. E aqui é importante, não é? Porque o problema não é o exercer a justiça diante dos homens. Aqui é a finalidade pela qual eu estou fazendo isso.
Aí a parte B do verso diz: com fim de seres vistos por eles. Veja, você exerce a justiça diante dos homens com o fim de que eles percebam aquilo que você está fazendo. Mas onde está a hipocrisia aqui? A hipocrisia está que você, nos exemplos que ele vai dar do verso 2 a 8, é que essas pessoas estão fazendo como que para Deus, falando como que para Deus, orando como que para Deus, ajudando como que a intenção de ajudar alguém que é de Deus, ou fazendo algo para Deus, mas no intuito do seu coração é ser visto pelos homens. A hipocrisia está exatamente aqui. Eu uso a linguagem correta, a teologia correta, a expressão correta, mas a intenção do meu coração é ser visto pelos homens, é ser conhecido pelos homens. Então ele passa a parte B do verso 6, né, depois que ele diz qual a finalidade, ele diz: doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então, o texto todo, a tônica do capítulo 6, verso 1 a 8, é essa relação. Justiça exercida em relação aos homens, com o fim de ser visto pelos homens, e a recompensa daquilo que fazemos. Se fazemos para Deus, ou se fazemos para os homens. Se fazemos para Deus, temos uma recompensa. Se fazemos para os homens, temos outra recompensa. Você vai ter recompensa no final, de uma forma ou de outra. Você vai ser recompensado pelo que você está fazendo. O texto, ele é importante porque aparentemente existe no capítulo 5, se você olhar comigo lá no capítulo 5, no verso 14 a 16, diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Veja que a ênfase aqui é para fora, para que seja visto. Não é? O que você é precisa lançar luz sobre os outros. E aí o 16 vai fechar dizendo: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas próprias obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Perceba, irmãos, que o que está sendo combatido aqui não é aquilo que eu faço, mas a intenção do que eu faço. Ambos, segundo o texto, estão fazendo algo para que os homens vejam. A diferença é que no capítulo 6, eles fazem para receber a glória para eles. Se você voltar comigo no capítulo 6, por favor, versículo 2 diz assim: quando vos deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Veja que no capítulo 5, diferentemente, no versículo 16 diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O fim, o resultado é diferente. Um leva a glória a Deus, o outro pensa em glória para si mesmo. Ambos estão fazendo algo para fora, com fins diferentes e, consequentemente, com resultado diferente. Um resultado diferente. Então ele vai explicar essa verdade usando algumas ilustrações interessantes. Veja só, no versículo 2 até o 4 ele vai falar
como se deve dar esmolas. Não é? Que é uma prática interessante. Ele diz, olha, quando pois deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. A palavra recompensa aqui aparece 2 vezes, no verso 2, não é? Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E no verso 4 fala que o Pai que vem em secreto te recompensará. Qual é o problema aqui, irmãos, de nós, de uma interpretação equivocada de um texto como esse? É você criar um outro tipo de pecado baseado numa aparente interpretação correta desse texto. Aqui não está sendo condenado dar esmola, nem ajudar o pobre. Não é isso que está sendo condenado. Não está sendo condenado aqui em hipótese nenhuma, até porque isso é uma ordem divina. A imagem do pobre é essa linguagem a palavra pobre no Antigo Testamento, ela se desenvolve no aspecto físico ao espiritual, a ponto de chegar no Sermão do Monte Jesus falar: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o pobre era aquele que não tinha nada preparado para si, é aquele que não tem o que comer, o que vestir. Aqui Deus ordena que nós tenhamos misericórdia daqueles que não têm nada preparado para si. O que está sendo condenado aqui não é a prática da ajuda, do auxílio ao pobre. O que está sendo questionado aqui é a intenção em fazer. Qual o objetivo de fazer? Olha, irmãos, perceba que a intenção de quem faz isso, segundo a primeira perspectiva, é ser visto e glorificado pelos homens, não é? Agora perceba que a atitude dele é piedosa, a atitude dele é graciosa. Ele está dando, ele está ajudando alguém que não tem nada para si. Mas ele faz com a mão direita e a mão esquerda fica sabendo. Essa é uma imagem para apenas revelar: você fala àquele que está do seu lado o que você faz, você comunica aos outros o que você faz, você torna conhecido o que você faz. Eu fico pensando como ficaria algumas instituições que eu conheço que o indivíduo exige que tenha uma placa de honra, não é? Tem honra porque doou tanto, família tal doou tanto, e é uma coisa quase que uma exigência desse tipo de estrutura na sociedade. E aqui nós somos exortados a fugir disso, a não permitir nenhuma glória com tal ato. Porque se você lembrar da história do Antigo Testamento, onde se fundamenta esse ensinamento, a narrativa bíblica da libertação do cativeiro egípcio, ela é exatamente o povo de Deus preso, cativo, pobre no Egito. É liberto por Deus e levado para uma terra santa. Quando esse povo adentra a terra santa, o Senhor diz a eles: vocês vão tratar os pobres dessa terra com dignidade, porque vocês vão lembrar que vocês foram pobres um dia, e que vocês foram escravos um dia, que vocês foram aprisionados um dia. Então nós socorremos o que não tem, porque o Senhor nos tornou ricos da sua graça, da sua salvação.
nós socorremos aqueles que não têm, porque tudo que temos vem do Senhor. Esse princípio vem do conceito de que tudo que eu tenho é dado graciosamente por Deus. Daí eu não posso dar nada com vista à glória pessoal, porque só vai fazer isso quem não tem consciência da graça de Deus, que não sabe que o que ele tem, não só a salvação. Lembre-se do texto de Deuteronômio, capítulo 6 a 8, descreve todo esse princípio, em que Moisés diz categoricamente ao povo: estavam às portas da terra prometida. E ele disse assim: quando vocês entrarem nessa terra, não se esqueçam do Senhor, dizendo no seu coração: o meu braço me fez conquistar o que eu tenho, a minha força me capacitou para ter o que eu possuo hoje. Moisés diz: antes diga no seu coração: eu tenho, porque o Senhor me deu força para conquistar. Eu tenho, porque o Senhor me concedeu. O conceito da graça, ele se desenvolve até no ato de dar esmola. Porque eu dou, porque eu recebi de graça. Eu dou, porque o que eu tenho foi Deus que me deu. O meu trabalho é fruto da graça de trabalhar, da bênção da capacidade de trabalhar, da bênção de ter inteligência para pensar, da bênção de poder ter força para levantar e trabalhar. É dom de Deus. O texto então diz: quem busca a glória pessoal, que é ser visto pelos homens, recebe imediatamente a sua recompensa. Qual é a recompensa? Ser visto pelos homens. O que eles queriam? Ser visto pelos homens, pronto, já receberam a recompensa. O texto diz, categoricamente, não é? No verso 2, a última parte: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Porque o que eles queriam? Ser glorificados pelos homens. O que os homens fazem? Glorificam os que fazem isso. A recompensa foi dada. Esse é o princípio também, irmãos, que vai se desenvolver ainda no Evangelho, ainda no Sermão do Monte, ainda muita clareza. O Senhor Jesus Cristo falando sobre onde está o meu tesouro, lá está o meu coração. O princípio de que o que é que eu quero, o que é que eu busco, o que é que eu anseio, o que é que eu desejo nessa vida. Se você descobrir isso, você vai descobrir onde está o seu coração, porque ali está o seu tesouro. Esse aqui desejava apenas a glória dos homens, ser reconhecido pelos homens. Lá vai aquele homem que ajuda os pobres, uma placa: o ajudador dos pobres. Recebeu a honra. Como então eu tenho que agir? Verso 3. Veja como é interessante, não é? Na sessão anterior, ele dizia assim: ouviste que foi dito, eu porém vos digo. Agora o contraponto é tu porém. Os hipócritas e fariseus fazem assim: tu porém. Ele está fazendo a distinção clara. Aqueles que exercem a justiça de Deus vivem assim. Tu porém, faz o quê? Ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te
te recompensará. E aqui é interessante porque é uma recompensa que só quem ama verdadeiramente ao Senhor anseia. Qual é a recompensa? O que está sendo descrito aqui? Porque o outro recebeu diretamente a honra dos homens. E que recompensa tem esse que faz em secreto, que não torna conhecido o que faz, e apenas Deus sabe o que ele faz? Que honra ele recebe? Somente quem tem a verdadeira intimidade com o Senhor sabe o que é fazer aquilo que Deus manda. E ter prazer em fazer aquilo que Ele manda. No final, o que eu vou encontrar, eu fiz o que Ele me mandou. Eu tenho prazer na obediência. Eu tenho prazer em fazer o que Ele me ensinou. Eu tenho prazer em não ser visto pelos homens, mas saber que Ele vê. Esse sentimento, irmão, ele é que gera outras práticas da vida cristã. É o que gera o apóstolo Paulo, por exemplo, a dizer: me importa apenas ser fiel a Deus e não a homens. É o que gera no coração de um homem como Paulo. É o mesmo Espírito. O que ele quer é agradar ao seu Criador, ao seu Salvador. Aqui não é uma promessa de que ele vai receber mais dinheiro, que ele vai receber uma honra no céu, não. Sabe qual é o benefício que ele está recebendo? De ser e de agir como Deus, de fazer como Deus, de ter o mesmo sentimento. Deus não faz nenhum benefício a nós com o objetivo espúrio, mas objetivo santo, de que a glória deve ser dada àquele único que é o autor, que é aquele que nos dá todas as coisas, de onde procede todo o bem, de onde procede toda a riqueza. O sentimento do nosso coração é: quando eu faço isso, eu aponto para Deus. Como eu aponto para Deus? Esse é um mistério interessante, porque de maneira impressionante os homens vão saber disso. Não porque você vai alardear, não porque você vai falar, não porque você vai estar em jornais, mas o dia que os homens souberem disso, eles vão exaltar a Deus. Mas a sua recompensa que você já recebeu, o que você queria era que o seu Criador soubesse somente Ele e mais ninguém. A linguagem bíblica, ela passa agora para um outro exemplo. Jesus agora passa a nos dar um outro exemplo. O primeiro exemplo desse espírito de que guardai de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos. Ele dá o primeiro exemplo em relação à esmola. Agora o segundo exemplo é com respeito à oração. E o exemplo da oração é o seguinte: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares,
entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Veja que, segundo o texto, irmãos, Jesus Cristo, mais uma vez, ele usa essa distinção, não é? Citado no Evangelho de Mateus. Quando orardes, não façam como os hipócritas, né? E aqui a palavra hipocrisia é chave, porque eles fazem com a aparência de estar agradando a Deus, com o objetivo de ser visto pelos homens. É mais uma vez o mesmo problema. Eles ajudam o pobre com a impressão de que estão agradando a Deus, mas o objetivo é ser visto pelos homens. Mesma forma aqui, eles estão orando a Deus com o objetivo de ser reconhecido pelos homens. A intenção é outra, é apenas essa. E o texto então conclui dizendo, olha, que receberam a recompensa. Que recompensa é? Foram vistos pelos homens. Os homens já disseram, eita, esse homem é espiritual. Puxa, como ele ora. Puxa, como ele é um homem de oração. É interessante isso. Essa é uma área complicada. Porque aqui não está sendo proibida a oração pública, né? Então a oração não seria proibida, né? Porque esse é o princípio. Não é o princípio que Jesus está nos ensinando aqui, que nós devemos não orar publicamente. O que ele está dizendo é que quando você fizer, não faça com a intenção de ser visto pelos homens. Esse é o sentimento. Simples assim. O ponto nosso agora é: qual é o pecado? A hipocrisia. Por que hipocrisia? Porque tem a aparência de ser algo para Deus, mas o intuito é ser visto pelos homens. Qual a recompensa? Ser visto pelos homens. Já foram vistos pelos homens, foram recompensados, recebeu a sua plena recompensa. Essa é uma área muito fácil, muito simples de você enganar a oração. Quando eu digo muito simples, muito fácil, porque são palavras que você pronuncia. E se você conhece teologia, algum pouco de ler a Bíblia, você é capaz de usar termos teologicamente corretos. E você diz, que oração? É interessante isso. Isso me impressiona muito quando em alguns lugares a pessoa fala de uma voz, de um jeito, quando ela vai orar, parece que é outra pessoa orando. Ela imposta a voz, é uma coisa assim impressionante. Aquilo me chama muita atenção. Eu tenho até dificuldade de ouvir esse tipo de oração. Porque não é a mesma pessoa que está falando, é outra pessoa que está falando. E os termos são tão rebuscados que não são termos do dia a dia da pessoa. Ela usa uma linguagem diferenciada mesmo. Ora, irmãos, o que é que eu estou buscando com isso? Qual é a intenção da minha oração? O que é que eu estou querendo ao fazer isso? Eu busco a glória pessoal e recebo a glória pessoal. Jesus então passa agora a corrigir o pecado, dizendo como eu tenho que fazer. Ele passa então a usar um padrão que é muito interessante. Veja só, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ora, aqui mais uma vez não está sendo criado, não está sendo destruído um paradigma e criado outro paradigma, algum outro estereótipo, melhor dizendo. Não está sendo destruído um estereótipo e criado outro estereótipo. Quer dizer, a verdadeira oração é aquela da pessoa que entra no quarto e fecha a porta. Não é esse o princípio aqui. Aqui não está sendo criado um padrão que você tem que orar só assim. Aqui está sendo falado apenas uma coisa simples. Quando você orar, busque fazê-lo para o Senhor. E quando fizer para o Senhor, Ele vai te recompensar em secreto. Que coisa mais maravilhosa poderia ter um homem do que a bênção de adentrar na presença do Santo Deus, o Criador dos céus e da terra, diante daquele que é santo em todas as suas obras, e falar com Ele, e orar para Ele, a Ele, direcionado a Ele.
Que privilégio poderia ter? E você pega o maior desses privilégios e transforma em glória pessoal. A oração, que é a maior expressão de quebrantamento e humilhação, é transformada pelo hipócrita de uma maneira que ele próprio recebe glória. Ele transforma a maior manifestação de um homem quebrantado em um homem soberbo e vaidoso. É impressionante. Ele transforma o que é de maior expressão de humildade em soberba e vaidade. E ele então me ensina exatamente isso. Entre em secreto. Qual a recompensa, irmãos, da oração? Você está falando com o teu Senhor, Santo Deus, você tem o privilégio de ter acesso a Ele por meio de Cristo, falar com Ele diretamente. O que mais você desejaria numa oração? O que mais você quer na oração? Não pode ser outra coisa. E esse assunto, então, ele desenvolve mais do que o outro da esmola, dando-nos como fazer a oração. Eu vou me trancar, fechar a porta, e meu Pai que vem em secreto me recompensará. Ele diz: e orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Isso aqui é importante, irmãos, que, mais uma vez, aqui não é para jogar a criança e a água suja fora. É só água suja, pode permanecer com a criança, viu? Porque aqui não é para que você, aqui não está te ensinando em hipótese nenhuma a não repetir a oração. O pecado aqui está na palavra vã, que é vazia, sem sentido, não na palavra repetição, porque a palavra repetição, ela é usada em outros lugares. Por exemplo, Jesus diz: batei, batei, pedi, pedi, buscai, buscai. Ele usa a expressão de repetição, a oração continuada. Ele chega a falar da parábola do juiz iníquo, que a mulher insistentemente falava com ele, insistentemente, até que ele atendeu. Orar repetidamente, continuamente, pela conversão dos meus filhos, pela conversão da minha casa, pela conversão daqueles que estão ao meu redor, pela santificação, continuamente, continuamente. Isso não é pecado, não é repetir. Pecado é não, é o vazio da oração, é a nulidade de sentido, é a reza sem consciência do que você está falando. É como pegar um texto e falar sem saber nem o que você está falando. Repetir, balbuciar, sem saber o que você está falando. Uma coisa importante também: a oração não serve para informar o Senhor. O texto diz aqui categoricamente, como gente, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Pelo muito falar serão ouvidos. Você não ora com o objetivo de transformar Deus em um conhecedor daquilo que Ele não sabe. Não ore a Deus imaginando que você está falando para Ele alguma coisa que Ele não sabe. O texto diz no verso 8: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de necessidade antes que Ele o peçais. Antes que Ele o peçais. Nós não oramos para mudar Deus. Nós oramos para mudar o nosso coração, a nos adequarmos à vontade dEle.
a nossa oração não é para que Deus mude o seu propósito, mas é para que nós aceitemos a vontade de Deus. Pedir a Deus que faça algo não é pedir que Ele mude o seu propósito, é por não conhecer, eu peço. Mas não imagine que você, ao orar, está mudando um propósito de Deus, um decreto dele. Nem imagine você que você está informando ao Senhor de algo que Ele não saiba. E aqui é interessante que o exemplo que ele dá para explicar isso não está relacionado em hipótese nenhuma a um aspecto teológico complicado. Aqui o exemplo que ele usa é para se referir à necessidade. Ele reconhece as suas necessidades antes mesmo que você peça. Ele não está falando aqui de coisas complexas de teologia, está falando da sua necessidade, o que você precisa. Quando eu vim do Pará para Recife, em 91, vim estudar no seminário. E eu vim, não conhecia Recife, nunca tinha pensado aqui na minha vida. E foi uma coisa muito interessante. 3 dias antes da minha viagem para Recife, eu sofri um acidente. Cortei o pé com um machado, cortando uma lenha lá, e ele acabou que o machado cortou, saiu para um lado e cortou, abriu o dedo praticamente. E aí fui para o médico, costuraram e graças a Deus não pegou no nervo, não perdi o dedo. Não perdi o movimento do dedo e ficou. Passei 3 dias antes da viagem, o dedo inchado. E aí a viagem de ônibus, que era Belém, a minha cidade, a capital Recife, era mais ou menos 40 horas de viagem dentro de um ônibus. Vim do interior do Pará para Recife. E você imagina um corte, a perna, eu tinha, apesar de ter 19 anos de idade, o dedo inchado, e ainda não tinha tirado os pontos. E eu vinha pedindo a Deus, a minha infantilidade, Senhor, eu imaginava que o que eu precisava era ficar bom do dedo. De repente, eu me imaginei com um problema mais sério do que eu pensava. Eu não sabia como chegar no seminário. Eu estava indo para uma cidade, eu não sabia nada. Quando eu não tenho um telefone, eu não tenho informação. Então, quando chega na cidade de Salgueiro, eu comecei a me angustiar com aquilo, e eu estava chegando. Sentou-se ao meu lado um cidadão, e esse cidadão, ele era um policial, aí começou a conversar comigo, aí contei o que aconteceu, e ele disse: rapaz, eu estou indo para o bairro da Madalena. Ele disse: bairro da Madalena? Eu falei: olha, eu sei que o seminário fica naquela região ali, agora eu não conheço nada, nunca fui lá. Rapaz, você vai comigo, e lá você vê. Tá bom, eu vou. De ônibus, entrando no ônibus, descendo na rodoviária, pegamos o ônibus e fomos para Madalena. Ele morava simplesmente do lado do seminário. A residência dele morava exatamente ao lado do seminário. A minha necessidade, eu orei para ficar bom do dedo. Quando eu cheguei em Recife, 2 dias depois, me levaram no médico, tiraram os pontos, aí eu estava praticamente. Mas eu não sabia como chegar, e Deus providenciou alguém que me levou para na porta do seminário. Ele conhecia minha necessidade, eu nem sabia dela. Quando eu me apercebi, o Senhor já tinha cuidado disso para mim. Não imagine você que na sua oração você vai informar a Deus o que é que você precisa, porque Ele sabe o que você precisa. Fale para Ele o que você precisa, não para informá-lo, mas para colocar diante dele as suas necessidades e esperar dele a resposta da sua oração. O que nós temos, irmãos, visto no sermão desse texto, o que nós temos que fugir na nossa vida é do estereótipo, da hipocrisia dos nossos atos religiosos.
esmola e oração. O que nós queremos é a recompensa que vem de Deus. E para ser recompensado por Deus, eu tenho que fazer o que Ele manda, com um coração que Ele manda. Diante dessas verdades, eu queria fazer algumas aplicações rápidas à vida da igreja. Primeiramente, e o grande ponto da nossa percepção nesse texto, irmãos, é que você não vai aprender a dar nada gratuitamente com o objetivo de glorificar a Deus, se você não entender que tudo que você tem é dado por Deus. Nada que você tem, nada nessa vida, seu trabalho, sua família, seus bens, a sua salvação, nada que você tem pode ser visto da parte de Deus. Ela foi dada pelo Senhor. Quando você tem consciência dessa verdade, você vai aprender a dar, a ajudar gratuitamente, porque você recebeu de graça. Você não quer nenhuma recompensa dos homens, você busca a que vem de Deus, não dos homens. E essa recompensa aqui não é a tua salvação, porque você já recebeu gratuitamente. Você que tem a consciência da graça de Deus vai aprender a viver assim. Por isso, esse é um elemento muito importante, porque muita gente acredita que é salvo por aquilo que faz, pelas esmolas que dá, pela ajuda que dá aos outros, pela ajuda que dá a quem precisa. Muita gente acredita que ganha de Deus algum benefício por agir assim. Esse equívoco, irmãos, é que tem destruído a alma de muita gente. Você não é salvo por aquilo que você faz. Você não é salvo por suas obras. E é interessante aqui que esse cidadão aqui, ele é pior do que aqueles que querem fazer alguma coisa para ter salvação. Porque esses aqui, eles fazem alguma coisa para receber glória para si mesmo, não é para ter salvação. A hipocrisia é pior do que o pecado de um indivíduo que quer ganhar salvação por obras. Porque o outro ainda relaciona de forma errada o que ele faz com Deus. E esse, ele faz tudo para si mesmo, para benefício próprio. Para benefício próprio. E onde você deveria ter cuidado, irmãos, eu quero alertá-los quanto a isso. Cuidado na vida de vocês. Cuidado para que vocês não comecem a imaginar que o que vocês fazem, que o que vocês praticam não tem importância para Deus. Tudo o que você faz precisa ser para a glória de Deus. Tudo o que você faz. Em segundo lugar, como orar? Por que orar? Esse, irmãos, é a grande dificuldade da vida cristã. Nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos gostar de teologia, nós vamos ter debate teológico, vamos amar muita coisa dessa área. Nós vamos ter profunda dificuldade de entrar no nosso quarto sozinho, fechar a porta e falar com o Senhor. Preste bem atenção. Não estou falando aqui de orar certo ou errado, eu estou falando de orar. Nós oramos muito pouco, porque nós perdemos de vista, que tudo que temos vem do Senhor. Nós dependemos dele. Tudo que temos vem das mãos dele.
tempo nós investimos em oração? Quantas vezes nós fazemos isso durante o dia? Na hora do almoço, na hora de comer, na hora de jantar, aquela oração rápida, imediata. Que tempo? Qual o meu tempo, irmãos, de oração? Como eu tenho vivido a vida de oração? Eu quero desafiá-los, não como os hipócritas, mas como os que amam ao Senhor, a aprender a fechar a porta do seu quarto e orar ao Senhor diariamente, orando como Ele ensina, não com vãs repetições, mas com repetições, não com vãs, mas com repetições. Não informando ao Senhor, mas colocando diante dele as suas necessidades, porque Ele de fato tem cuidado de nós. E o Senhor Jesus Cristo, irmãos, Deus nos recompensará, e essa é a nossa grande esperança. Ele nos recompensará.